Estamos aqui com o Dr. Leonardo, procurador jurídico do município de Araçatuba, tá? Oi! Seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite. E aí? Você quer começar a responder já as nossas perguntas já? Pode falar, pode falar. Manda Doutor, bala. Então tá. Doutor Leonardo, atuar com a nova lei é um desafio? Assim, tudo que é novo, né, acaba sendo um desafio pra gente. Apesar de que muita gente diz que na nova lei não tem tantas novidades, porque muita coisa é entendimento jurisprudencial, coisa que já tinha nos tribunais de contas, e agora tá ali, tá de uma forma mais segura dentro da lei, né? Mesmo assim, as pessoas vão ter que se adaptar, né? Tem muita coisa que a lei exige que precisa, querendo ou não, precisa de uma nova forma de pensar. E com a chegada dessa nova lei, quais são as maiores dificuldades para implantar ela nessa questão do porquê que precisa dessa regulamentação? Uma das partes assim, que é mais complicado é que ela exige, como eu falei antes, uma nova mentalidade, né? Ela trouxe uma fase preparatória muito, muito complexa, um pouco maior, né? Bem maior, para falar a verdade. Análise de riscos, por exemplo, ela exige... os agentes públicos que trabalham dentro da licitação vão ter mais responsabilidade. Sim. Né? E a regulamentação dentro disso ela serve para dar segurança para a gente, querendo ou não. Sim. Tanto para quem está trabalhando do lado do órgão público quanto do licitante. Quais mudanças o doutor acha que foi mais notável, assim, diferente entre a lei nova e a outra lei? O que o senhor acha que mudou? A gente teve várias mudanças, né? Mas, como eu disse também antes, a fase preparatória é uma parte que a lei dá muita importância, né? Tem muita diferença. E, por exemplo, a gente tem o documento de formalização de demanda, que é obrigatório. Antes a gente aqui na prefeitura de Araçatuba usava a requisição de serviço ou de compras, que é um documento bem simples, né? Você coloca lá, eu quero comprar isso, o valor é mais ou menos isso aqui, e por conta e desse motivo. Sim. Mas o documento de formalização de demanda tem um pouquinho mais de requisito, não vai fugir muito disso, né? Não é um documento simples, você vai explicar o que você está precisando, né? E por que você pensou naquilo, só para começar o processo de licitação. Aí depois que você começar, você vai ter que fazer o ETP, que todo mundo... Só que assusta. E ele não é tão complicado assim, né? Ele tem vários requisitos, mas a complexidade dele vai ser proporcional à complexidade da demanda, complexidade da contratação. Por exemplo, se você for comprar vamos comprar um notebook, né? Então ele vai ser simples, você tem as especificações técnicas, coloca lá, justifica e tá tudo certo. Isso, sem contar os outros requisitos, impacto ambiental, né? Você não vai ter tanta coisa para falar. Agora, se você for fazer... Imagina que a gente vai construir uma usina hidrelétrica aqui em Araçatuba. Aí vai dar muito mais trabalho. Mas tem muita novidade, né? Por isso que eu perguntei das mudanças, tem muita coisa. Tem muita coisa, sim. Né? Aí dentro também do planejamento, a gente tem também a análise de risco, que muita gente está pensando, poxa, como que eu faço isso agora? E a análise de risco vai estar presente o tempo todo na licitação. Desde do planejamento macro, né, que nem como que está funcionando hoje os órgãos que fazem licitação, né, e todos os outros que precisam fazer compra, requisição, que tem demanda, né? Sim. Inclusive esse podcast pode ser enquadrado como uma medida mitigadora dentro né, a gente pensa assim, a gente tem um risco de que alguém venha depois falar, ninguém sabe como que funciona esse instituto, né? Ninguém sabe como funciona essa lei. Aí a gente já está tomando as providências para mitigar esse risco. Legal. Certo? Aí tem essa análise de forma geral, a gente tem uma análise dentro do contrato, aí essa análise dentro da contratação específica, da licitação e do contrato, vai gerar o mapa de riscos, né? Que é um documento ali que fala, isso daqui pode dar errado, aquilo. Por exemplo, num pregão eletrônico. Você pode falar, um dos riscos que é meio bobo, assim, mas pode acontecer. E se cair a internet durante a sessão de pregão eletrônico? O que a gente vai fazer? Se cair energia, por exemplo, isso é um problema que não é tão remoto. Né? Sim. Então, vamos ter um gerador aqui de energia, esse tipo de coisa. E
E aí, então, a gente tem aquela análise no geral, a gente Sim. tem análise dentro do processo de licitação ali, né, antes, e essa análise pode se refletir dentro do contrato. Aí vai gerar cláusula de matriz de risco. Então, que é uma cláusula, basicamente assim, uma cláusula que diz pro licitante, né, ó, a gente tem esses riscos da contratação e se por acaso acontecer alguma dessas coisas, o problema é seu. A gente não vai mexer no valor do contrato por causa disso. Né? Sim. Aham. Que nem, por exemplo, numa obra, numa construção, alguma coisa do tipo, tá chovendo muito, né? Chuva é uma coisa comum, assim, mas se Isso. chover muito, isso pode atrapalhar a obra. Aí você pode falar, se chover muito, né, talvez lá para frente a empresa peça para rever o valor do contrato porque acabou atrasando a obra e aumentou o valor dos materiais de construção. Na cláusula de matriz de risco, você pode chegar e falar assim, não, se aumentar o valor da construção, o problema é seu. Falando de meu forma parceiro, se vira. Isso. A gente não vai aumentar o valor do contrato por causa disso. Você já, antes de assinar o contrato, Você já considera isso. Tinha ciência disso já, né? Isso. Entendi, legal. Certo. Certo. Doutor, também na nova lei tem tal do procedimentos auxiliares. Poderia explicar isso daí melhor pra gente? Sim. Os procedimentos auxiliares, né, como o próprio nome diz, eles são alguns instrumentos que foram colocados à disposição da administração para facilitar tanto a licitação quanto a contratação. Por exemplo, o sistema de registro de preços, né? Você faz um procedimento e firma um pré-contrato, né? É um contrato, não deixa de ter uma natureza contratual, um compromisso de que você vai firmar vários outros contratos no futuro, se precisar. Entendi. O registro de preços, assim, a essência dele, entre aspas, está nessa eventualidade, né? Eu posso contratar ou não, né? Eu posso firmar esse contrato no futuro ou não. Então, esse instrumento, ele auxilia, ele é um instrumento para fazer contratos. Diferente, por exemplo, da pré-qualificação. A pré-qualificação, ela é um instrumento para licitação, né? Ela vai ajudar uma licitação. Então, você vai pré-qualificar um objeto ou um sujeito, o sujeito, você vai ver os requisitos de habilitação dele, se ele pode contratar, se ele tem aquela capacidade para estar contratando com o município, ou você vai ver quais objetos poderiam atender às nossas necessidades, porque aí quando você for fazer a licitação, isso daí fica uma análise mais simples, né? Você só bate ali, se tiver o documento de pré-qualificação, você não precisa ver mais nada. E essa nova lei, ela trouxe algumas dificuldades para o município poder se adaptar ou foi tranquilo? Como que foi essa questão para o município poder se adaptar com a nova lei? Na verdade, não foi muito tranquilo. Tanto que ela já faz uns anos aí que tá sendo facultativo. E aqui para Araçatuba a gente até recebeu um elogio aí, né, do tribunal por estar tomando a frente aí nessa questão. Ai, que legal. Em aplicar a lei. Sim. Mas mesmo hoje, muitos municípios a gente vê que estão emperrados, principalmente na fase preparatória. Sim. Né? Como que faz um documento de formalização de demanda, um ETP, termos de diferença. Muito se fala, né, doutor, que essa lei precisa de mais planejamento. Como que o senhor acha que isso se evidencia? Porque ela precisa de mais planejamento? Como que é? Sim, precisa sim. Né? O que eles falaram, assim, quanto mais você investir, quanto mais você direcionar esforços na parte de planejamento, menos problemas você vai ter lá na frente. É melhor prevenir do que remediar. Sim. Então essa é a intenção. Aí, como eu disse antes, né, documento de formalização da demanda, ETP, depois do ETP saiu o termo de referência, ou projeto básico, ou talvez um anteprojeto, projeto executivo. E essa fase ficou enorme, cheia de detalhes, né, e com muita responsabilidade para todos os agentes públicos. Doutor, quer acrescentar mais alguma coisa que é importante também? Pode ficar à vontade. Coisa? Pode ficar à vontade. Vou falar sobre o bar de Capivara. O café, não. Capivara do Chapão? Não, por mim. Não tem nada assim? Isso daí, não, peraí. Sim.
Pode Sim, ficar à não, tem vontade. sim. Tem sim? É, Tá. Pode falar, pode ficar à vontade. Aí tem mais duas coisas assim que eu já conversei com as pessoas aqui da prefeitura bastante sobre isso. Um deles é justamente sobre fiscalização e gestão de contratos, que também agora a gente tem muito mais responsabilidade, né? Quem é gestor, quem é fiscal. Uhum. E isso também isso vai se refletir na necessidade de capacitação, né, de aparelhamento, assim, das pessoas terem as condições materiais para elas trabalharem, Sim. e inclusive da auto-administração dos gestores, da auto-administração, né, da Secretários. do governo e do Sim. estado, de dar essas condições para todo mundo, sob pena deles também serem responsabilizados. E o último ponto que eu também acho bem interessante é o sistema de nulidades da nova lei, né? Sim. O sistema anterior ele era muito rígido, muito seco, muito legalista. Uhum. E isso não consegue... A gente, dessa forma, não consegue trabalhar com os problemas que surgem no dia a dia, né? Então a nova lei ela é mais flexível, Sim. ela dá mais opções pra gente, né? Por exemplo, teve uma licitação que foi nula, o contrato necessariamente vai ser nulo agora, o contrato que resultou dessa licitação? Aí não, a gente vai fazer um juízo de ponderação, né? Vai falar, aqui se eu declarar nulidade, a gente vai causar mais prejuízo para o município do que se a gente manter o contrato. Uhum. Então vamos manter o contrato, responsabilizar as pessoas, né, que deram causa a esse erro, Sim. e tomar as medidas, né, no planejamento para que não ocorra isso de novo. Ai, que legal. Muito Certo. bom. Certo? Era é basicamente. Então tá. Então, muito obrigada pela participação, doutor. Obrigado. A gente agradece. Tá? Valeu. Sim.